Salve povo, aqui é o Zelota de volta com a história do Genserico, este que foi um dos maiores inimigos de Roma, se não foi o pior inimigo de Roma e o maior rei da história dos vândalos. Nesse vídeo vamos ver como foi o saque de Roma de 455, também vamos ver a batalha do Cabo Bom, que não deu nada bom para os romanos, e também o fim do reinado do Genserico e o que aconteceu com os vândalos depois dele. Bom, mas antes de eu contar tudo isso pra vocês, eu peço a todos jantar foto no like e compartilhem com os amigos, que ajude mais o canal a crescer, valorize meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, Idade Média, tem várias sagas, mini-sagas, povos do Ocidente, Oriente, África e Ásia. É só dar uma conferida lá na minha videoteca. Me sigam lá no Instagram para vocês ficarem sabendo sempre que os vídeos forem postados e poderem participar das enquetes para escolher os vídeos que eu faço aqui no canal. Também tem nossa área de membros, que é o Acampamento Zelota, que vocês podem ter acesso a um conteúdo exclusivo, né, com vídeos que eu faço com relação aos vídeos aqui do canal. Valor bastante acessível, R$ 7,99. Você dá uma força aqui, o meu trabalho está ficando cada vez mais difícil me dedicar aqui ao YouTube. Vídeos todas as quartas às 20 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Bom, então vamos ver sobre essa questão do saque de Roma. Bom, como vocês viram no vídeo anterior, os vândalos haviam conquistado o norte da África, a capital do seu reino era Cartago. Então tinha um porto que era estrategicamente perfeito, né? Foi uma cidade construída pelos fenícios, onde os cartagineses viveram, e pertenceu aos romanos, que foi tomada ali dos cartagineses depois da Terceira Guerra Púnica. Então agora pertencia os vândalos. Então os vândalos, para aproveitar aquela posição estratégica maravilhosa no Mediterrâneo Ocidental, e lá fizeram vários ataques aos navios que cruzavam o seu caminho. E não só atacaram navios, como também a costa do território do Império Romano do Ocidente. E nessas conquistas, os vândalos adicionaram ao seu território as ilhas da Sicília, da Sardenha, de Córcega, Ilhas Baleares, né, que depois todas foram conquistadas por eles. Bom, e aí nessas sequências de ataque, os romanos, claro que tinham que ter uma retaliação, e eles resolveram fazer uma tentativa, não uma, várias tentativas de expulsar os vândalos lá do norte da África, mas sem nenhum sucesso. Até que em 442, os romanos eles vão reconhecer os vândalos como uma entidade política legítima. E aí vai ser feito um acordo que vai ser assinado entre o Genserico e o imperador romano Valentiniano III. Lembrando, o imperador romano do Ocidente. E aí em 455, né, que foi o ano do saque, muita coisa aconteceu. O Valentiniano III, que era um menino mimado, né, ele se tornou imperador ainda criança, então totalmente despreparado para ser imperador. Quem comandava ali basicamente era o Aécio, né, que era um grande general, era um cara que salvou o Império Romano diversas vezes. Então começaram a colocar coisas na cabeça do Valentiniano III, que o Aécio estava querendo dar um golpe e tomar o trono dele. Então o que é que ele fez? Ele resolveu dar um fim na vida do Aécio. Então ele fez isso com as próprias mãos e ele atacou o Aécio. O Aécio já estava com a idade avançada, não tinha nem forças ali para lutar, para se defender, e foi para o mundo além vida, né? O Aécio que estava realmente salvando o Império Romano do Ocidente, esse inepto imperador. E aí, pouco tempo depois, o próprio Valentiniano III foi enviado para o mundo além vida, depois de um golpe arquitetado de forma magistral e perversa pelo Petrônio Máximo. E, bom, ele conseguiu ali subornar os antigos guarda-costas do Aécio, que eram de origem una, e eles deram um fim ao imperador Valentiniano III. Petrônio Máximo se torna agora o novo imperador romano do Ocidente. Inclusive foi o último imperador romano do Ocidente a ter um busto, né? Até dos próprios imperadores. Acho que o último do Oriente foi o próprio Leão I, que a gente vai ver aqui também nesse vídeo. Mas o Petrônio Máximo era um cara rico, possivelmente por isso que ele tinha um busto, né? Porque depois dele nenhum outro imperador romano tinha um busto. Esse busto deve ter sido feito antes dele ter se tornado imperador. Mas enfim, ele arquitetou esse golpe. Existe uma versão bem pesada, bom, não sei se é verdade, mas eu falei sobre isso lá na saga romana, de que o Valentiniano III haveria tido teria violentado a esposa do Petrônio Máximo, que depois disso ela ficou tão traumatizada que tirou a própria vida, e o Petrônio Máximo se vingou, né? Tirando a vida do Valentiniano III, casando-se com a esposa dele.
e tomando também o império para ele, uma grande vingança. Bom, e aí o que aconteceu foi que, com essa mudança de imperador, o Genserico considerou que o acordo feito com o Império Romano do Ocidente estava anulado. Então ele poderia voltar a atacar novamente. Então ele resolve atacar Roma. Então ele vai com seus navios até a direção da Península Itálica e desembarca em Ostia, que ficava ali bem perto de Roma, né, do porto, o antigo porto de Roma. E existe a versão de que a Licínia Eudóxia, né, era a viúva do Valentino III e estava casada com Petrônio Máximo, casou-se com ele à força. Ela tinha mandado uma carta para o Genserico convidando ele para saquear Roma, né, seguindo o exemplo da cunhada dela, né, que era a irmã do Valentino III, Honória, que havia feito o mesmo convocando Átila para atacar Roma. No caso, Átila encarou aquilo ali como um convite para atacar Roma, mas como também para casar com ela. Bom, conta essa história lá no vídeo sobre o Átila. E aí, o Genserico chega lá em Ostia, não encontra nenhuma hostilidade, vai com tranquilidade, desembarca e vai marchando em direção a Roma. E os romanos tinham ciência que não tinham capacidade de se defender dos vândalos. E aí eles mandam que o Papa Leão I vá fazer ali sua diplomacia, conversar com o Genserico e pedir misericórdia para que o rei dos vândalos não destruísse a cidade e não fizesse um massacre. E aí o Genserico, né, tem essa conversa com o Leão I, então ele acaba aceitando essa condição, né, de que nada fosse destruído e nenhum mal fosse feito à população. O Genserico concordou, mas tinha duas questões aí muito importantes. Bom, a primeira questão é que Roma passava por fome, né? Até porque quem estava comandando ali, quem era responsável pela transferência de grãos, como eu falei no vídeo anterior, era justamente Norte África, que agora pertencia aos vândalos. Então o Genserico ele deu uma fechada na torneira e os romanos estavam passando a maior necessidade. E se ele fosse fazer um cerco longo, os próprios vândalos passariam fome. Outra questão seria a das muralhas de Roma, né, que protegiam bem a cidade. Claro que não eram comparadas às muralhas teodosianas lá de Constantinopla, né, construídas pelo imperador Teodósio, que seguraram vários ataques até o Maomé II, né, comandando os otomanos, que conseguiram conquistar Constantinopla, né, marcando aí o fim da Idade Média, e, bom, mas protegiam bem Roma. E aí aconteceu o seguinte, ele aceitou essa condição, né, mais por uma conveniência do que por misericórdia. E aí os vândalos saquearam Roma, levaram tesouros pessoais, coisas de valor, ornamentos que estavam em edifícios ou em estátuas, enfim, levaram tudo que eles puderam carregar. Inclusive a menorá, né, que é aquele candelabro judaico que ficava lá no segundo templo de Salomão em Jerusalém, que os romanos pegaram depois que eles invadiram Jerusalém após a queda daquela revolta de 70, a revolta judaica de 70, inclusive também tem vídeo aqui no canal sobre isso. Bom, e aí esse menorá sumiu depois, né? Bom, aí nada foi destruído na cidade e poucas pessoas foram machucadas. Bom, quem não teve sorte com isso foi o Petrônio Máximo, que acabou sendo ali um alvo da população. Quando ele fugia de Roma durante o saque, ele foi capturado pela própria população fora dos muros de Roma e foi despachado para o mundo além vida. Tem outra versão que diz que ele foi executado pelos próprios escravos. Bom, mas enfim, ele teve um fim. O Genserico, ele voltou para os seus navios com tudo que ele poderia carregar do saque e levou, claro, reféns. Genserico era um cara esperto. Entre esses reféns, quem estava era justamente a família imperial. A viúva Licínia Eudóxia, que era a viúva dupla agora, a viúva tanto do Valentino III como do Petrônio Máximo, e as duas filhas dela com o Valentino III, que eram a Eudócia e a Placídia. E aí foram todos para Cartago. Aí percebendo que os vândalos eram uma ameaça muito séria e que precisava ser retalhada, os romanos eles uniram forças com os visigodos, que eram os grandes rivais dos vândalos. Isso foi em 460. E eles esperavam vencer em uma batalha decisiva contra os vândalos e acabar com essa ameaça.
Mas aí essa união acabou acontecendo lá na Espanha, né? Os visigodos tinham seu reino reconhecido pelos romanos, que era uma coisa que os vândalos também queriam, e eles partem de lá. Só que o Genserico tinha olhos em todos os lugares, parece que ele antevia as coisas e ele fez um ataque preventivo. Acabou destruindo boa parte dessa frota romana e outra parte ele capturou para ele. Bom, enfim, agora ele já estava com a sua marinha mais reforçada ainda em 461. Bom, aí tivemos essa batalha do Cabo Bom, né? Que, como eu disse no início do vídeo, não deu nada bom para os romanos. Bom, nos 7 anos seguintes, os vândalos continuaram comandando o Mediterrâneo, fazendo o que queriam, aterrorizando a costa do território dos romanos, né? E no ano de 468, os romanos eles decidiram se livrar dos vândalos e fizeram uma união com o Império Romano do Oriente, com esse objetivo de recuperar suas antigas províncias lá no norte da África. E aí o Império Romano do Oriente, claro que tinha uma estrutura muito superior ao que estava acontecendo lá com relação ao Império Romano do Ocidente, e eles estavam muito bem financeiramente, militarmente e todos os meios aí. E aí eles fazem essa campanha. A campanha tinha tudo para dar certo. O problema foi o comandante dessa campanha, que foi o general romano Basílico, que por incrível que pareça, mesmo depois de toda a desgraça que eu vou contar para vocês, se tornou imperador em 475. Bom, mas ficou menos de um ano. E claro que teve também do outro lado a esperteza do Genserico. Bom, o Basílico ele veio com uma frota enorme, juntando o exército do Império Romano do Oriente com o do Ocidente, e ele levou muitos e muitos barcos e ancorou lá no Cabo Bom, ao invés de ter ido direto para Cartago e fazer um ataque já surpresa e atacar o Genserico. Como o Genserico já antevia tudo, ele já sabia que ia ter essa invasão. Aí ele foi e se fingiu de surpreso. E aí ele fez o seguinte, mandou uma mensagem para o Basílico pedindo 5 dias para ele preparar os termos de rendição, né, e fazer um acordo de paz. Aí o Basílico caiu nessa, deu os 5 dias para o Genserico. E aí durante esse tempo ele ficou lá no Cabo Bom aguardando um emissário dos vândalos levando esses termos de rendição. E aí enquanto isso o Genserico começou a orquestrar o seu ataque. Então ele ordenou que os vândalos pegassem os navios mais velhos que eles tinham e preenchessem esses navios com arbustos secos, madeiras e também potes de óleo. E aí o que é que ele fez? No quinto dia, né, na noite do quinto dia, Basílico ainda estava esperando que o emissário fosse enviado. E o emissário não chegava. Aí o Genserico ele mandou que os navios fossem tirados lentamente do porto de Cartago e fossem colocados em direção à frota romana que estava lá no Cabo Bom. E aí foi ateado fogo no navio. Assim que a noite caiu, ficou mais escura. Foi uma noite também que ventou bastante. E aí o fogo se espalhou muito rápido de um navio para o outro. E aí esses navios foram navegando em chamas em direção à frota romana. E como esses navios romanos estavam todos atracados ali, amontoados no Cabo Bom, eles não tinham como manobrar para escapar desse ataque. Quando eles viram a fumaça subindo, e quando passa aquela fumaça, eles veem aqueles navios chegando ali em fogo, né, aqueles navios flamejantes, eles desesperadamente tentam sair dali, aquela confusão não conseguem, poucos conseguiram escapar, e aí esses navios chegaram e queimaram os navios romanos. Muito rapidamente esse fogo se espalhou. E aí vários navios foram destruídos e queimaram durante toda a noite. Os poucos navios que ainda podiam navegar chegaram em Roma. Mas nessa história foram 600 navios que foram destruídos e milhares de vidas perdidas. Bom, os romanos foram forçados a fazer um acordo de paz novamente com os vândalos, e quem estava agora na frente do comando do exército romano como master regista era o Ricímero, e era um bárbaro. Ele era visigodo, de origem visigodo, tinha cidadania romana, mas ele era muito mais bárbaro porque ele era casado com uma mulher romana, mas ele era um visigodo. E esse cara foi o
terror para Roma, né? Foi um cara que comandou ali os imperadores sombrios, né? Os imperadores marionetes. Ele colocava quem ele queria, quando ele queria, se livrava do imperador quando queria, enfim, quando o Império do Romano Oriente, né? O Leão I mandava alguém para o Ocidente, ele lá e, né, se livrava. E, enfim, e como ele já era um cara visigodo, tinha aquela rivalidade com os vândalos. Então ele foi forçado a fazer esse acordo de paz com o Genserico. Ele reconhecia que o Genserico era um cara realmente imbatível. E aí esse acordo foi feito em 442 e os vândalos poderiam voltar a fazer o que queriam e que bem entendiam sem serem importunados pelos romanos do Ocidente, né? É que o Genserico e o Címero fizeram esse acordo, e Címero, olha, me deixa em paz aqui que eu vou fazer o que eu quero aqui também em Roma. Bom, e aí tivemos essa última campanha dos vândalos sob o reinado do Genserico. Bom, depois dessa grande vitória dos vândalos contra os romanos, tanto do Ocidente e do Oriente, que nós estávamos juntos, os vândalos agora decidiram retalhar os romanos do Oriente por conta dessa união com os romanos do Ocidente. E aí foi uma campanha que durou de 469 até 475, e foram várias vitórias para os vândalos. Conseguiram atacar a cidade de Alexandria, no Egito, e também a região da Anatólia, região muito importante para o Império Romano do Oriente, era o coração, depois tornou o coração do Império Bizantino. E aí o imperador do Império Romano do Oriente na época era o Leão I, que acabou falecendo durante esse período aí. E quem assumiu o trono foi o genro dele, o Zenon I, que inclusive também era estrangeiro, era um Isaúrio, né, ou seja, bárbaro. Assumiu o trono, mas teve forte oposição da sogra, né, e aí ele sai, depois volta, mas enfim. O que importa é que ele acaba negociando rapidamente com o Genserico um acordo de paz. Ele reconhecia o potencial do Genserico. E o Genserico ele não pede nada exorbitante, ele só quer que o Império Romano do Oriente reconheça o reino vândalo como um reino independente, e só isso. Em troca, ele iria conceder a liberdade religiosa para os católicos lá no reino dos vândalos. Também ele não iria mais atacar a Anatólia, e também ele iria libertar os prisioneiros romanos que ele fez lá naquele saque, né, incluindo a família real, né, ali no caso a esposa e as filhas do Valentiniano III. Bom, o Genserico ele permaneceu como um senhor incontestável do mar Mediterrâneo e do norte da África até o falecimento dele por causas naturais em 478 lá em Cartago. O Genserico foi sucedido pelo filho dele, o Hunerico, que reinou de 478 a 484, que inclusive chegou até se casar com a princesa romana Eudócia, né, filho do Valentiniano III, claro, forçadamente. Eles tiveram um filho, né, que foi o Ilderico. Depois disso, ela acabou indo para Constantinopla, ela viu a história da vida dela, junto com a Placídia, né, irmã dela. E o Nerico ele deu sequência à perseguição aos cristãos. Ele descumpriu com a palavra do pai dele e intensificou ainda mais do que foi na época do Genserico. Ele foi sucedido pelo filho dele, o Ilderico, né, o neto do Genserico, que reinou até 530, quando ele sofre um golpe do primo, o Gelimero, que foi o último rei dos vândalos. Nenhum desses aí chegaram nem perto dos pés do Genserico. O Gelimero ele acabou entrando numa última batalha, que foi quando Justiniano o Grande se torna imperador do Império Bizantino, do já Império Bizantino, e ele tinha como objetivo recuperar os territórios que pertenceram ao Império Romano do Ocidente, unificando o território do Império Bizantino. Então o Justiniano ele manda o seu principal general, que era o Belisário, que teve grandes conquistas para o Império Bizantino, para essa campanha. E aí teve a Batalha de Tricamaro, que aconteceu em 15 de dezembro de 533. A cidade ficava a 27 km de distância lá de Cartago. O Gelimero conseguiu fugir, mas foi capturado em março de 534 e depois foi levado
para o grande desfile, o triunfo do Belisário lá em Constantinopla. Depois disso ele foi libertado. O Império Bizantino recuperou o norte da África e os vândalos deixaram de existir como uma identidade cultural. O rei Gesserico foi o rei bárbaro que teve mais vitórias contra os romanos do que qualquer outro líder militar que está nesta lista dos inimigos de Roma. Ele parecia que tinha capacidade de adivinhar o que os romanos iam fazer antes mesmo que os romanos pensassem no que fazer. E com isso ele se tornou ali um grande problema para os romanos, esse maior inimigo que Roma teve, frustrando todos os planos dos romanos. E tentaram de tudo para expulsá-los ali dos seus territórios. Bom, Gesserico é lembrado até hoje como um dos maiores estrategistas militares da história e o governante mais bem sucedido das tribos germânicas da Antiguidade Tardia. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Bom, conforme foi combinado, devido à pontuação aí do Gesserico ter sido apenas 2 pontos a mais do que o Simão, veremos o vídeo na próxima semana do Simão, né, que liderou a terceira revolta judaica, tema muito interessante também, na próxima semana, beleza? E depois aí eu vou fazer uma outra enquete e voltar a falar de algum povo. Então vou ficar por aqui, um abraço zelota, até quarta, falou pessoal!